Olá, colegas. É um prazer estar de novo com vocês e hoje temos a imensa honra e satisfação de receber aqui a professora Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida, ou mais conhecida como a professora Maria Hermínia. Ela atuou por muito tempo na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e depois no Instituto de Relações Internacionais. E é hoje também pesquisadora do SEBRAP. Professora, muito obrigado por vir aqui à ESA, ainda que virtualmente, e falar um pouquinho com os advogados do Estado de São Paulo. É um grande prazer estar aqui, um enorme prazer. Eu gostaria, para começar esse nosso bate-papo, de trazer alguns questionamentos a respeito da sua vida intelectual e da sua carreira acadêmica, aproveitando para trazer perguntas que interessam para o nosso tempo. Inicialmente, eu começaria falando de seus estudos a respeito, por exemplo, do movimento sindical aqui no Brasil e resvalando para o sindicalismo hoje. Em algum momento, esse sindicalismo no Brasil esteve vinculado ou desvinculado de bases político-eleitorais? Olha, há muito tempo eu deixei esse tema. Esse realmente foi o primeiro tema que eu estudei, é o primeiro artigo que eu publiquei, foi um artigo sobre mudanças que pareciam estar acontecendo no sindicalismo ainda sob governo autoritário em São Bernardo do Campo. Né? Então, eu tenho um artigo que chama Sindicato no Brasil, Novos Problemas, Velhas Estruturas, onde eu dizia, olha, aqui está aparecendo alguma coisa de novo, que eu chamei de novo sindicalismo. Isso depois se desenvolveu e acabou dando no Partido dos Trabalhadores, né? Mas então o que e depois na minha tese de doutorado eu estudei a origem da legislação trabalhista e sindical nos anos 30, não é? Como na verdade a legislação trabalhista é parte de uma mudança muito maior, né, no Brasil, que vem com a Revolução de 30. Depois eu fiz alguns artigos sobre essas tendências novas, o sindicalismo, sobre nos anos 80 havia uma discussão grande, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, e em países que estavam se democratizando, se esses processos de democratização não requeriam algum tipo de pacto social, não é? No qual, de um lado, os sindicatos e a representação dos trabalhadores tivesse participação, né, nas decisões maiores, e, de outro lado, eles pudessem exercer uma certa moderação das demandas salariais, porque a percepção é que o autoritarismo, o fim do autoritarismo significaria uma espécie de destampar de uma panela de pressão, e havia um certo temor de que aumentassem muitos conflitos, né? A partir de um certo momento, eu mudei o meu foco e comecei me mudei para a área do estudo de políticas sociais, da constituição de políticas de proteção social, né? Essa discussão sobre o estado de bem-estar social nos países mais ricos e como seria possível pensá-lo aqui. Então, eu abandonei completamente a temática sindical, né? Hoje, o pouco que eu sei é algo que me vem de leitura de colegas meus. Eu não acompanho esse tema há muito tempo, desde os anos 90, 90 e poucos. A última coisa que eu escrevi foi minha tese de livre-docência em 1992, eu acho. 1992, onde eu discutia a ação sindical diante dos planos de estabilização econômica, diante dos planos anti-inflacionários, né, dos anos 80.
Esse estudo está num livro que chama Crise Econômica e Interesses Organizados. A partir daí eu parei. Quer dizer, na verdade, o sindicalismo brasileiro, quando você olha na sua criação pós-30, né? Porque no período anterior a 30, efetivamente, uma parte do movimento sindical tinha ligação com o movimento anarquista. Né? Quando você olha após 30, o sindicalismo brasileiro tem, de um lado, sobretudo pós 45, ele tem uma vinculação, uma parte dele tem uma vinculação com um partido que não existia legalmente, que era o Partido Comunista, né, brasileiro, e, de outro lado, ele fazia parte, vamos dizer assim, da ampla base de apoio do que a gente pode chamar o varguismo, né, com o Vargas, e mesmo depois da sua, o trabalhismo, vamos dizer assim, né, depois da sua morte. Mas, né, neste contexto, sempre houve alguma ligação do movimento sindical com o sistema, não só com o sistema político, como com partidos políticos. Né? Na verdade, o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo Getúlio Vargas, a ideia inicial era criar um partido parecido com o Partido Trabalhista inglês, tanto que os primeiros recrutamentos do PTB foram feitos ex officio via sindicatos. Os sindicatos filiavam, né, os seus membros para o partido, como o Partido Trabalhista Inglês fazia também. Né? Isso acabou rapidamente, mas, de toda maneira, essa relação dos sindicatos, fosse com o trabalhismo, fosse com o Partido Comunista, aí de forma menos explícita, porque o Partido Comunista não era um partido legal, né, embora atuasse, sempre existiu. Apesar da legislação, né, que vem do Estado Novo dizer que essa relação não pode existir. Né? Então, essa relação sempre foi complexa por esse lado, né? Porque a legislação dizia que os sindicatos não podiam estar vinculados a partidos, mas, de alguma forma, eles estiveram vinculados, né? Seja ao trabalhismo, seja ao comunismo. No período ditatorial, isso efetivamente, né, foi abafado, né, foi impedido de continuar, e na redemocratização, uma parte do sindicalismo serviu de base à constituição do Partido dos Trabalhadores. A outra parte é mais plural, né? As suas lideranças, algumas estiveram ligadas ao MDB, hoje tem líderes sindicais que são ligados a distintos partidos, né? Mas a ligação mais forte no período pós-88 é de uma parte do sindicalismo urbano e rural, né, com o Partido dos Trabalhadores, e, de alguma forma, esse foi um dos pilares em cima dos quais o Partido dos Trabalhadores se organizou e se transformou numa estrutura nacional com certa rapidez. É isso. Muito obrigado. E avançando um pouquinho agora para a Constituição de 88, ela tenta articular um sistema de de freios e contrapesos, né? E termina por atribuir um certo poder legiferante para o executivo. A gente vê algumas repercussões disso em medidas provisórias, e aí o que eu queria saber, na sua opinião, se houve um certo desequilíbrio decorrente dessa sistemática da Constituição. Olha, a Constituição, toda a Constituição é feita num determinado contexto, e tentando dar respostas, inclusive prever problemas que estão no seu horizonte. Né? Então, eu acho que, de maneira mais ampla, o que a Constituição de 88 fez foi, de um lado, prever um sistema de proteção social robusto para o país, né? Prever dar um enquadramento, vamos dizer assim, uma moldura legal para que se constituísse um conjunto de políticas sociais robusto, porque a leitura daquele momento
que é uma releitura ainda hoje, né, que esse é um país pobre, que esse é um país desigual, e que a ditadura tinha aumentado a desigualdade. Não necessariamente a pobreza, mas tinha aumentado a desigualdade, e, portanto, ter uma moldura que permitisse um sistema de proteção social forte era importante. Isso de um lado. De outro lado, não é, a Constituição deu um conjunto de direitos políticos e civis no contexto da redemocratização, não é? E desenhou um sistema, não é, que era presidencialista e federalista, não é verdade, com um poder grande para o sistema de justiça. Não é? Naquele momento, você não tinha nascido ainda, provavelmente, mas o Brasil vivia uma situação econômica muito complicada. Nós vivemos um período de inflação muito alta por quase 10 anos. Então, nada do que ocorria naquelas circunstâncias podia ignorar essa ideia de que governar num país onde os preços estavam descontrolados, não é? Era um desafio grande. Então, a ideia de que o governo tinha que ter mecanismos que garantissem um mínimo de capacidade decisória, ao mesmo tempo em que se instalava um sistema bastante em certo sentido, descentralizado, né? Com federação, com congresso multipartidário, com um sistema de justiça poderoso, etc. Então, neste contexto, o executivo foi dotado de instrumentos importantes de realização de políticas. A medida provisória foi a mais importante. Dizem, eu não sei se isso é verdade ou não, que, na verdade, a medida provisória apareceu no contexto da possibilidade de que o país se transformasse num sistema presidencialista. E, nesse caso, a medida provisória tinha que seria um instrumento que permitiria que o governo atuasse, não é? Tomasse decisões, fizesse políticas, mesmo em circunstâncias em que ele não tinha maioria parlamentar, ou enfim, em circunstâncias de instabilidade num sistema parlamentar. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a verdade é que o que ocorreu foi que se dotou o Executivo Federal, não é, de um instrumento importante de um instrumento legislativo importante, né? Porque depois a medida provisória foi sendo mudada, etc., mas ela tem uma característica, como ela passa a ter vigência no momento em que ela é enviada para o Congresso, o custo de revertê-la é do Congresso. Né? Então, você imagine que o governo fez, efetivamente, né? que o governo, como o governo Fernando Henrique, iniciou um processo de privatização com base em medidas provisórias. Então, ele privatizou algumas empresas. Você privatizou, vendeu, etc., depois contestar esta medida é um custo grande para quem vai contestar, no caso legislativo. Então, a Constituição dotou o Executivo de um instrumento legislativo forte, tá certo? Entretanto, como o sistema político, e, sobretudo, o sistema partidário é muito fragmentado, né? Esse sistema nunca produz governo de um partido só. Isso vem desde 45. Nunca existiu um governo, como a literatura estrangeira chama de governo partidário nesse sentido, né? Governo de um partido que tem maioria no Congresso. Todos os nossos governos são baseados em coalizões. Tá?
dentro da colisão de partidos, dentro do legislativo. E isso, de alguma maneira, implica o tempo inteiro que o executivo esteja negociando, construindo a sua base no Congresso, etc. Isso, de alguma maneira, também freia, né, a capacidade, vamos dizer assim, do executivo se impor sobre os outros poderes, além do fato de que a revisão judicial, né, é feita pelo sistema judiciário. Então, sim, é verdade que nós criamos um sistema onde o executivo é poderoso, mas nós criamos também um sistema onde os freios e contrapesos, de alguma maneira, funcionam. Né? E funcionam, sobretudo, quando o governo não é capaz de construir uma base parlamentar sólida. Eu não fui eu que estudei isso, mas eu tenho colegas que estudaram esse mecanismo de funcionamento do presidencialismo. Por exemplo, foi o meu colega Fernando Limonge, junto com a minha colega Angelina Figueiredo, que tem livros importantes sobre o que eles chamam de presidencialismo de coalizão, mostraram que, em geral, o presidente e o poder executivo têm poder de agenda com relação ao Congresso. Tá? Na verdade, as propostas do executivo tramitam mais rápido, em geral, por causa da medida provisória, e tem uma taxa de aprovação maior do que as propostas vindas do legislativo. Isso até recentemente, isso não é verdade no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, esse sistema se desarticulou. Pensando ainda na nossa estrutura constitucional, nós temos uma peculiaridade que é o município enquanto ente da federação, né? E aí um potencial risco de, muitas vezes, o município literalmente não dar conta das atribuições que ele recebe e ficar desassistido, né? Na sua opinião, isso pode, em algum momento, comprometer políticas públicas em nosso país? Pode, né? Na verdade, eu acho que essa coisa do município virar um ente federativo foi, de uma certa forma, um reconhecimento da importância que a política municipal sempre teve no Brasil, né? E teve durante a ditadura. Você não tinha eleição para governador, você não tinha eleição para presidente, você tinha eleição para os legislativos, né, nos 3 níveis, e tinha eleição para as prefeituras, com exceção das capitais e das áreas de segurança nacional, etc. Então, houve, durante o período da ditadura, uma vida política bastante intensa no nível municipal. E eu acho que é isso que explica que, ao contrário de outras federações, não é, o Brasil tivesse colocado o município como um ente federativo. Eu acho que pode sim, entretanto, há estudos que mostram que o nosso sistema tem mecanismos de centralização que correm paralelos a essa tendência descentralizante do federalismo de 3 níveis. Né? O poder executivo, no período pós-88, o executivo federal teve um papel de coordenação importante em várias áreas, na área de saúde, na área de educação, nas áreas sociais em geral e na área econômica, claramente. Né? Então, o Executivo Federal tem bastante capacidade de decisão. E muita coisa que se ocorre nos municípios ocorre num sistema que eu diria que é de responsabilidades compartilhadas, não é? De um federalismo que a literatura chama de cooperativo, não no sentido que vai cooperar sempre, mas no sentido de que, em certas áreas, a responsabilidade é do município, do Estado e do governo federal. E o governo federal sempre teve uma capacidade normativa grande. Quando a gente olha o SUS, não é? O SUS existe no município,
não é? Mas toda a regulação do sistema SUS vem do nível federal, né, que tem uma função de coordenação importante. Óbvio, como o país é muito desigual, não é? Você não pode colocar o problema em termos gerais. Obviamente, há municípios com muita pouca capacidade de arrecadação, que dependem das transferências intergovernamentais, que têm, vamos dizer assim, uma capacidade de executar políticas que é pequena, mas onde houve coordenação federal, as coisas funcionaram bem. Não é? Quando a gente olha o sistema SUS, a grande força do sistema SUS é que ele está enraizado nos municípios. E mais do que enraizado nos municípios do ponto de vista do poder público, ele está enraizado na sociedade, através dos agentes comunitários de saúde, etc. E esse foi um diferencial quando a gente se compara com outros países da América Latina, e esse foi um diferencial importante agora na pandemia. Obviamente, volto a insistir, há lugares em que o município tem mais capacidade e outros que ele tem quase nenhuma, mas é assim, um país grande não pode ser diferente. Né? Permita-me uma questão talvez um tanto genérica, mas para ouvir a sua opinião, a partir das suas avaliações, o que seria um reformismo democrático? E o Brasil estaria avançando ou retrocedendo em termos de um reformismo democrático? Eu acho que eu usei esse termo, né? A ideia é que você é uma agenda, vamos dizer assim, de reforma social forte que se dá sob o sistema democrático. Eu acho que a Constituição no nosso caso, foi uma moldura para isso. E acho que do final da Constituição até muito recentemente, o que nós vimos foi, de alguma maneira, não é, avanços nessa direção, avanços no sentido de importantes medidas de melhoria social, de reforma social, de implantação de estruturas de políticas sociais importantes, como o SUS, como o sistema de educação, Fundeb, Fundef primeiro, Fundeb depois, como são o sistema de assistência social, etc. Tudo isso é parte de uma visão reformadora nesse sentido, reformadora com relação à herança do período autoritário. Não é? As forças que fizeram a luta pela democracia e fizeram a Constituição tinham muito claro que precisavam mudar certas coisas no Brasil, precisavam reformar certas coisas no Brasil. Né? E a principal delas é reformar o sistema que a gente chama de proteção social, ou seja, o sistema de políticas sociais, de forma a diminuir, não é, as desigualdades e a pobreza no país. Eu acho que essa agenda avançou muito sob os governos do Fernando Henrique Cardoso e sob os governos do Partido dos Trabalhadores. Há diferenças entre os dois, mas daqui a uns anos, umas décadas, as pessoas vão olhar para esse período como um período que tem mais características semelhantes do que diferentes. Né? Eu escrevi um livrinho de ensaio chamado Os Anos de Ouro, ensaio sobre a democracia no Brasil, que foi editado em Portugal. É realmente um livrinho, depois eu mando para você, está ali em cima na estante, onde eu defendo esta tese, né? Para além da disputa política, das tensões, etc., você tem uma enorme continuidade entre o fim da Constituição e, sobretudo, entre o governo, a partir do governo Itamar Franco, e o período que se encerra, digamos assim, em 2016. 2017 já é um momento diferente, mas ainda não está claro, e daí agora, com as eleições de 2018, introduziram uma ruptura nesse padrão. Então, eu diria que esses 25, 30 anos foram períodos de reformismo democrático, ou seja, de mudanças
progressistas, né, na direção do Estado, de mudanças progressistas no sentido de tornar as políticas sociais mais universais e menos produtoras de desigualdade, mas mais redutoras de desigualdade, de afirmar direitos sociais, de afirmar e de alguma forma, estimular a organizações da sociedade. Eu diria, portanto, que esse foi um grande período de reformismo democrático que se encerrou com a crise, vamos dizer assim, de 2014 em diante. E aí, pegando talvez o período final, né, desse momento, nós temos duas inflamações, duas explosões, que é 2013 e 2015. Elas se relacionam com o fim desse período? E sim, quer dizer, 2013 continua sendo né, um movimento difícil de decifrar, porque, na verdade, ele foi uma explosão social com muitos conteúdos, né? Tem um artigo publicado numa revista americana de resenha, chamada New York Review of Books, tem um artigo de um analista americano sobre o Occupy Wall Street, e chama o Zuccotti Park. O Zuccotti Park é um parque em Nova York onde o pessoal do Occupy Wall Street ficou lá, né, durante um mês e tanto, eles ocuparam a praça. E ele diz que aquilo é como se fosse uma tela branca na qual grupos diferentes projetaram as suas demandas, ou seja, não era um movimento que tivesse um objetivo só e que fosse convergente, mas era como se fosse uma oportunidade, não é? Para que grupos diferentes da sociedade, organizados naturalmente, projetassem as suas demandas, as suas aspirações e as suas opiniões, né? Porque 2013, desde o começo, tem do movimento Passe Livre, que é um movimento pequeno de estudantes trotskistas que queriam transporte gratuito para todo mundo, passando pelos black blocs, né, que são radicais violentos, e passando por uma porção de organizações de direita que a gente não sabia que existiam e que estavam se organizando na sociedade de uma maneira menos perceptível. Daí vem para a rua, o MBL, o Revoltados Online, tem uma porção de grupos, eu tenho uma colega que estudou isso, tem dezenas de pequenos grupos, né, de direita, que também vão para a rua. Né? Então, vão para a rua os trotskistas, os direitos, os anarquistas violentos, como os black blocs, foi uma explosão da sociedade. Eu acho que foi uma explosão de uma sociedade no qual o copo estava assim, né? Então, a gente pode dizer que o copo está meio cheio, está meio vazio, né? O meu, no caso, está mais vazio do que cheio, talvez o país fosse assim, né? Então, houve uma opção de coisas que aconteceram entre 90 e 2012, que começaram a encher o copo, tinha uma opção de coisas faltando. Né? Quando o copo começa a encher, as aspirações das pessoas se mudam, né? E, então, a gente via na rua as pessoas que diziam, tudo bem, nós queremos escolas de padrão FIFA, né? Nós queremos saúde de padrão. São pessoas que passaram a ter acesso ao atendimento à saúde e, ao mesmo tempo, percebiam que faltava muito para a saúde ser um copo cheio, ou para a educação ser um copo cheio, ou coisas desse tipo. Então, são momentos em que a sociedade, isso não é só aqui. Quando as sociedades mudam para melhor, as expectativas das pessoas aumentam também, e é comum que haja movimentos desse tipo. Não porque as coisas estão piores, mas porque elas melhoraram
mas as expectativas das pessoas cresceram mais do que a melhoria. Então, eu acho que 2013 foi uma manifestação plural da sociedade brasileira, né? Que contra várias coisas que estavam acontecendo e que apareciam como deficiências. Então, uns diziam, por que a gente não pode ter ônibus de graça? Outros diziam, por que a escola não pode ser melhor? Por que o posto de saúde não pode ser melhor? Outros que diziam, mas eu não gosto desse governo. Outros diziam que eu não gosto do capitalismo, então eu vou sair aqui quebrando banco, porque esse é um governo de banqueiros, coisas desse tipo, né? As manifestações posteriores, eu acho que se dão num outro contexto, se dão num contexto da organização das forças que eram antipetistas. Não importa aqui qual seja a avaliação que se faça do governo, né? Eram forças mais de direita, eu diria, e que estavam contra o governo. Obviamente, se tivesse sido outra resposta do sistema político a 2013, talvez outra fosse a história brasileira, né? Mas aquilo ocorreu, ninguém entendeu, ficou assim, e disse que é isso. O governo tinha uma avaliação positiva de 70%, caiu para 30%, ficou absolutamente perplexo, a Dilma não tinha ideia do que fazer, balbuciou algumas propostas que não faziam nenhum sentido. Uma delas, vamos fazer reforma política. Toda vez que alguém não sabe o que faz, o que dizer, diz que vai fazer uma reforma política, né? E daí veio a disputa eleitoral foi muito mais azeda, muito mais polarizada do que no passado, e eu acho que nesse contexto, as forças que estavam, por distintas razões, não é, desagradadas, né, com relação ao governo, começaram a se organizar e se manifestar. Vocês se lembram, a eleição foi em outubro de 2014, as primeiras operações da Lava Jato foram no final de 2014. Né, as primeiras prisões, os primeiros depoimentos, etc. E daí explodiu, não é, se abriu uma caixa, né, uma caixa de Pandora ali cheia de coisas incríveis, e a ideia de que havia uma imensa corrupção, né, no governo federal. Ele não era tão diferente do que havia no passado, mas, de toda maneira, a sociedade tinha mudado com relação a isso, né? A sensibilidade da sociedade, a tolerância da sociedade com relação ao mal feito político, etc., tinha se reduzido, e eu acho que, nesse contexto, as manifestações de 2014, 2015, etc., afunilaram, não afunilaram porque elas eram enormes, né? Mas elas convergiram diante de uma agenda muito clara, que era o fim do governo federal sob controle do Partido dos Trabalhadores, né? No caso, o impeachment da presidente Dilma, etc. Então, eu acho que são movimentos diferentes, mas que mostram que tinha alguma coisa ali, várias coisas acontecendo na sociedade, e que só agora a gente consegue enxergar. A Operação Lava Jato, que eu acho que foi uma operação importante do ponto de vista de revelar uma intimidade, uma promiscuidade entre grandes empresas públicas e privadas, né, e partidos políticos, né? Esse é o núcleo ali da Lava Jato, né? A Petrobras contrata as grandes construtoras. Neste processo, os partidos fazem caixinha
alentada caixinha, né, para financiar as eleições e a sua permanência no governo. Então, essa é a coisa da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, da maneira em que ela ocorreu, da maneira como ela terminou sendo apresentada, né, porque teve uma, vamos dizer assim, teve uma abertura grande da mídia, não só impressa, como das televisões, etc., para mostrar a dimensão daquilo. Eu não acho que eles tenham exagerado, a dimensão era aquela mesmo. Mas, de toda maneira, a maneira de apresentar aquilo transformou o tema da corrupção num tema muito central na política. E os partidos que tinham organizado a competição política até então, ou seja, o PSDB de um lado, o PT de outro, estavam muito fortemente comprometidos com esse esquema. E, portanto, tinham escassa capacidade de dar uma resposta crível ao que aparecia como um grande esquema de corrupção, né? E nesse processo, eu acho que daí teve um impeachment, depois teve um processo eleitoral, onde, de um lado, esse sentimento, vamos dizer assim, de direita se expressou de maneira forte, mas, de outro lado, para uma parcela muito grande do eleitorado, o que se expressou foi uma rejeição, vamos dizer assim, né, a um sistema que estava estruturado, né, em torno de um sistema de competição eleitoral que estava estruturado em torno de uma coalizão de centro-direita organizada pelo PSDB e uma coalizão de centro-esquerda organizada pelo PT. Isso veio e derrubou isso, né? As eleições de 2018 destruíram essa estruturação do sistema partidário, né? Porque havia, como sempre, havia muitos partidos, uma multiplicação de partidos, mas tinham dois pilares ali. Ou eles giravam em torno do PSDB, ou eles giravam em torno do PT. Isso dava uma certa estrutura para a competição eleitoral, tá certo? A eleição de 18 destruiu isso. Destruiu o PT e destruiu o PSDB também. Essa estrutura de competição não tem mais. Aí, refletindo dentro dessa linha de raciocínio, quer dizer, o antipetismo, de repente, leva a uma sensação antipartidos, né? A uma crise do sistema partidário. Em que medida isso significa também uma crise da política em nosso país? Olha, a política sempre vai haver. Primeiro, uma coisa, quando você olha as pesquisas de opinião pública, e tem uma instituição latino-americana chamada Latinobarômetro, que faz pesquisas desde a década dos 90. Né? Eles perguntam primeiro, tem uma pergunta que é padrão, que mede apoio à democracia. Essa pergunta diz o seguinte: a democracia é sempre a melhor solução. A democracia, uma ditadura em certas circunstâncias é aceitável ou tanto faz para mim? Tá? Nesta pergunta, o tanto faz sempre foi grande no Brasil. Tá? A maioria das pessoas dizia que a democracia, uma pluralidade de pessoas dizia que a democracia era melhor. Durante o governo do PT, uma maioria assim, de 55%, etc., dizia que a democracia era melhor. Uma minoria dizia que 17%, 15%, 18%, dizia que em certas circunstâncias uma ditadura podia ser melhor, e tinha um núcleo grande de gente que dizia para a gente como eu, tanto faz como tanto fez. Então, essas pessoas, obviamente, se relacionam com a política de uma maneira diferente. O segundo bloco de perguntas que a pesquisa faz diz respeito à confiança em certas instituições políticas, confiança no Congresso, confiança no Judiciário, confiança nos partidos, confiança na polícia, confiança nas Forças Armadas, na igreja e na imprensa. Tá? O campeão de confiança sempre foi igrejas, né? Depois Forças Armadas, depois polícia, instituições propriamente políticas sempre
tiveram a desconfiança de uma parcela significativa da população. E os partidos sempre foram os piores, sempre tiveram o pior desempenho. A percepção de que partido é uma coisa, sim, né, que a gente tem que ter tem que ter uma certa distância, você não pode confiar em partido, etc., sempre foi muito alta no Brasil. Né? O que havia era eleições periódicas e uma estruturação da competição política em torno desses eixos. Eles estruturavam um sistema partidário muito fragmentado. A gente pode discutir depois por que ele é fragmentado, etc., mas é muito fragmentado. Quando isso desaba, né, você tem, de alguma maneira, uma manifestação expressa de que as pessoas não gostam de partido, não confiam em partidos, mas isso já vem dos anos 90, nunca tem essa confiança, nunca foi alta. Ela caiu muito em 1915, 16, 17, ou seja, prenunciando 2018. Falei 1900, não, 2016, 17, 18, prenunciando as eleições de 2018. Mas sempre foi assim, a população brasileira, quando você compara com outros países da América Latina, é uma coisa curiosa, porque o Brasil fica num grupo que é muito esquisito, que é um grupo do qual ele não devia fazer parte, ele fica num grupo de países que têm tradição democrática muito débil. Esse é um grupo com El Salvador, Nicarágua, Guatemala, etc. A confiança nos partidos é muito mais alta. A mais alta de todos é Costa Rica, Uruguai, depois Chile, mas o Brasil, quando a gente olha, diz, está mais perto do quê? Está mais perto do Chile, está mais perto do Uruguai. Não, está mais perto de países de baixa tradição democrática deste ponto de vista, do ponto de vista da confiança nos partidos. Isso. E aí nós chegamos agora ao governo Bolsonaro. Haveria alguma ameaça em sentido de romper com as nossas bases democráticas? Eu acho o seguinte, a população brasileira, por uma série de motivos, tá certo, resolveu eleger um líder que não tem compromisso com a democracia. Tá? Ele nunca enganou ninguém com relação às suas ideias, tá certo? Ele tem uma carreira de 28 anos da Câmara Federal, onde você vai olhar, quando se olham os discursos dele, são todos os discursos com uma forte tinta antidemocrática. Ele é claramente o que os estudiosos chamam de um político populista de direita, eu diria de extrema-direita, que não tem qualquer estima pela democracia e pelas instituições democráticas. Então, os brasileiros elegeram uma pessoa que não tem, um líder político, um político que não tem estima pela democracia. Certo? Entretanto, o Brasil também construiu um sistema democrático forte, acho eu. Não é? Então, não basta as intenções do presidente. Né? De alguma forma, o que eu acho que nós assistimos em 2019 e agora em 2020 foram as instituições funcionando e a sociedade organizada funcionando também no sentido de construir um muro de contenção com relação ao que poderiam ser os propósitos ou a disposição do presidente da República. Né? Então, se a gente olhar pelo lado das instituições, eu acho que as instituições reagiram, as instituições democráticas mostraram força. Né? O Congresso modificou para melhor propostas do Executivo, a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, segurou
não é? Uma porção de investidas vindas do Executivo Federal, vinda da Presidência da República, a sociedade civil organizada falou aqui dentro e lá fora com relação a medidas, né, contestáveis do presidente da República. Então, se a gente olhar o resultado, a gente diz a democracia venceu, ou está vencendo. Está vencendo. Por outro lado, um dirigente não democrático, um dirigente com valores não democráticos, pode produzir significativo estrago nas instituições, que instituições também não são coisas abstratas, né? Elas são regras e organizações, mas tem pessoas lá, né? Nos países onde esse tipo de governo avançou mais, que foram os países da Europa Central, e a Rússia, e na Ásia, ali nas Filipinas, governos desse tipo trataram de controlar essas instituições. Governos desse tipo trataram duas coisas: controlar o legislativo, controlar o executivo e controlar a imprensa. Tendo força no legislativo, fizeram mudanças legais que permitiram que o executivo controlasse a vida política. A Venezuela foi assim também, não precisa ir para a Europa Central. O Chávez, depois o Maduro, fizeram exatamente isso. Eles controlaram o Congresso, controlaram o Judiciário e controlaram a imprensa, ainda tem uma certa possibilidade de oposição, mas ela não é, ela está sob ameaça constante. Isso não ocorreu aqui. O presidente Bolsonaro não fez isso até agora. Tá? Ele optou por não organizar suas forças no Congresso e optou, portanto, por não ter força no Congresso. Esse é o presidente que teve mais medidas provisórias derrotadas, seja por decurso de prazo, seja por votação. Em geral, no passado, o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma, todos aprovaram quase todas as medidas provisórias que mandaram, obviamente com mudanças, etc., mas aprovaram. Este não. Esse é um governo que perde no Congresso por ter optado por não fazer política no Congresso, por não construir uma base no Congresso. E, por outro lado, eu acho que o Judiciário, sobretudo o Supremo, segurou muitas das medidas de cunho mais autoritário, etc., que o governo pudesse querer implementar. A imprensa é livre, o presidente insulta, todo dia ele ameaça, mas ele não fez nada. Tá? Vai saber lá se por não conseguir ou por cálculo, todo dia ele insulta, né? Mas de fato, a ameaça diz: eu vou tirar a propaganda pública dos jornais, cortou a assinatura da Folha de São Paulo, de todos os órgãos do governo, coisas desse tipo, né? Mas ele não investiu da mesma forma que o Chávez investiu, que o Putin investiu. O Putin manda envenenar os seus opositores, tá certo? É um pouco mais grave, que o Orbán investiu. Então, nós temos uma situação em que até agora isso avançou. Talvez, né, o tempo possa... A gente não sabe em que direção o tempo joga, tá certo? Porque se o governo respeitar minimamente as regras, ele precisa de muito tempo para mudar a orientação do Supremo Tribunal Federal, mas ele conseguirá em algum momento, se ele ficar aí muito tempo. Se for reeleito, etc., ele pode mudar esta composição.
não é? Se ele mudar a sua estratégia com relação ao Congresso, ele pode ganhar um controle maior. O que ele está fazendo agora não é isso. O que ele está fazendo agora é construir uma barreira ao impeachment. Tem quase 50 pedidos de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia. Ele, obviamente, ele diz, não, ele sabe que ele perde, que não, qualquer pedido de impeachment não passa no Congresso, então ele não sequer apresenta, né? Que não tem por que ser derrotado. Mas eu acho que o esquema que o presidente Bolsonaro montou é um esquema de autoproteção, não é um esquema de controle do executivo e do judiciário. Ele está se autoprotegendo do impeachment do executivo e está se autoprotegendo das denúncias contra ele, a sua família, etc., que se acirraram, vamos dizer assim, com a prisão desse senhor Queiroz. Eu gostaria, abusando até da sua boa vontade, de fazer mais uma última pergunta. Perfeito. Como que você se definiria? Uma socióloga, uma cientista política ou uma socióloga da política, por exemplo? Não, eu sou basicamente uma cientista política que teve formação em sociologia, né? Meu mestrado foi em sociologia. Na verdade, tem um filósofo norte-americano que diz o seguinte: a ciência política não tem teoria própria, tá? Teve um momento que a sua teoria era calcada na psicologia social, e teve um momento que a ciência política estava calcada na sociologia, e hoje ela é majoritariamente calcada na economia, na teoria econômica, né? Ou seja, na ideia de que atores são racionais, de que instituições são importantes para o resultado da política, ou seja, que a ciência política não tem uma teoria fundante própria. Tem gente que diz que tem, né? Vai lá no Hobbes buscar, etc. Mas, então, eu tive uma formação de sociologia, depois fui para a ciência política, e isso, de alguma maneira, tem que ver também com a trajetória que a área, que a disciplina fez no Brasil. Não é? Ela, em muitos lugares, ela sai do direito. Né? No Brasil, ela saiu da sociologia. Então, as pessoas mais velhas, na verdade, começaram com um enquadramento de sociologia política, ou seja, se perguntando quais são os fundamentos sociais da vida política, né? Quais são os fundamentos sociais do poder, quais são os fundamentos sociais do jogo político, etc. E no período mais recente caminhou numa direção onde o diálogo, inclusive, é muito maior com o direito, né, para a ideia de que a análise política, na verdade, tem que tomar em consideração as regras do jogo, as instituições pensadas como regras do jogo, né? E nesse sentido se abriu uma enorme fronteira com o direito. Eu, nesse momento, a convite, eu estou dando um curso na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, junto com o meu colega Oscar Vilhena Vieira e a minha colega Marta Machado, onde a gente está discutindo democracia e Estado de Direito, crise da democracia, etc., porque os dois concordamos que tem uma fronteira muito grande aqui, né, entre a ciência política e o direito, que vale a pena explorar. E está sendo muito interessante. Eu estou aprendendo muito. Maria Hermínia, eu, em nome da OAB, em nome do Jorge Bolsinhas, o diretor da Escola Superior de Advocacia, agradeço muito pela entrevista. Pessoalmente, estou deleitado por ter podido fazer parte dessa conversa, e eu queria lhe deixar com uma última palavra para o nosso público.
Bem, além de agradecer o convite e a oportunidade, né, de falar com um grupo dentro da sociedade que, no fundo, é um grupo extremamente importante para a defesa do sistema democrático, né? As pessoas, os juristas, os praticantes do direito, né, são filhos da democracia de alguma maneira. Os daqui são filhos da Constituição de 1988 e são os seus garantidores, né, seja na defesa das instituições políticas, seja na defesa dos direitos dos cidadãos. Nos dois Nesses dois terrenos, há muito o que fazer. Se não ficou claro o que eu disse, eu gostaria de deixar mais claro. A democracia está sempre em perigo, né? Ela sempre pode ser destruída e, portanto, defendê-la é sempre importante. E os profissionais do direito têm um papel muito importante porque eles conhecem, não é, esta armação, essa estrutura, essa moldura jurídica que sustenta as nossas instituições democráticas. E, por outro lado, num país tão desigual, com tanta pobreza como esse, muitas vezes os direitos individuais que estão lá na Carta de 1988 não podem ser realizados, não se realizam de forma natural e espontânea. E aí também os profissionais do direito têm um papel imenso para defender os nossos direitos como indivíduos e como cidadãos. Então, eu só podia estar honrada de estar aqui falando com aqueles que são os garantidores das nossas liberdades e que são os garantidores do nosso sistema democrático. Eu agradeço muito o convite e espero voltar outra vez.